Pessoal do 9º ano, estamos aqui de volta, agora é a segunda aula, né, a segunda videoaula, que nós, na aula passada, nós estávamos falando da questão da industrialização e urbanização na Primeira República. Eu falei da questão, nós paramos na questão do pessoal que vinha de fora investir, né, nessas regiões, trazer novos produtos para essa região, para poder enriquecer também, né? E agora, nós vamos falar que com esse grande transporte de pessoa populacional, né? Nas cidades vêm as reformas urbanas. Reformas nas cidades. Chegou muita gente, é muita construção, é construção de fábrica, é construção de ferrovia, é construção, né, de estradas, né? E aí, nós vamos ver como isso aconteceu na Primeira República, tá bom? Então, vamos ver aí. Vocês vão pegar o livro na 29. A 29 fala muito sobre isso. Então, vamos lá. Nos primeiros anos da República, é bem claro aí que a urbanização ela não aconteceu acompanhada de um planejamento público e de uso e ocupação do solo, articulando aí com o sistema de transporte e saneamento. Não foi uma coisa planejada, né? E então aqui diz que, ao contrário, as cidades passaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias, pessoal, inadequadas, nas quais as condições de higiene eram precárias, facilitando aí o quê? A proliferação de doenças. Então, vamos ver aqui. Nas casas não tinha banheiro. As necessidades físicas, né, era feita em vasos, em sacolas. Nem sei se tem sacola na época, mas disse que tinham, né, eles usavam uns baldes grandes e aí aquele dejeto era jogado ali naqueles baldes. Tinha umas fossas também, cavavam um buraco naquelas regiões, botavam uma tábua, o pessoal fazia o seu cocô lá e aquilo dali era um mau cheiro que matava muita gente, né, de caatinga. E aí, com esse mau cheiro, as pessoas desenvolviam dentro deles doenças, né? Principalmente doenças respiratórias, crianças. E outra coisa, tinha ratos, insetos, baratas, andando junto com o alimento, dormindo. Ali tinha dia que a gente acordava com rato, mordendo o pé, mordendo a cabeça, a orelha, né? A história diz que aí era muito rato. Quem tem medo de rato naquele tempo morria só do medo, porque era rato de todo tamanho. Então aqui diz, barata. Então isso aí, essa maneira irregular e inadequada, ele causa epidemias, né, à população daquela época. Esse crescimento desordenado nas cidades brasileiras era especialmente notado na capital da República, aí é o Rio de Janeiro, e por esse motivo, quando o governo, né, o presidente da época, Rodrigues Alves, ele assume a presidência da República, era 1902, propôs aí uma realização de uma renovação urbana radical na cidade. Ah, meu filho, isso aí causou um transtorno, uma insatisfação populacional muito grande, porque muita gente ia perder as casas, e tinha pobres que moravam em Cortiço. Cortiço era uma região que era várias famílias que moravam e tinha que derrubar, e esse povo ia para onde? Ele derrubava e não dava a ele um direito de moradia, eles não recebiam outra moradia, e aí causou uma insatisfação muito grande da população, brigas, revoltas, não é? E aí, o que fala aqui? Uma pessoa, um engenheiro nomeado por ele, né, por Rodrigues Alves, esse homem era Francisco Pereira Passos, ele toma um termo de posse como prefeito do Distrito Federal, na época, né, que era a região lá do Rio de Janeiro, e em dezembro do mesmo ano, em parceria com o governo federal, ele inicia aí, sabe o quê? A prolongação, ampliou as ruas do Rio de Janeiro, derrubando várias casas, né? E prédios foram demolidos para dar abertura para avenidas. E ruas também, calçamentos foram criados, reforma de jardim, praças foram construídas, e um grande número de reformas, né, foram feitas. E muita gente pobre ficou sem casa, sem ter onde morar, saíram dos centros e foram para as redondezas, né? E aí é onde começam a aparecer as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Primeiras favelas no Rio de Janeiro. Por que favelas? Diz que era uma árvore que tinha, cheia de espinho. E o pessoal, quando eles foram expulsos da área central, né, eles procuraram as redondezas, como aí é bem claro, que é o que nós chamamos hoje de periferia. E lá nessa região tinha essas árvores.
que ele chamava de faveleira, né? Que era uma árvore espinhosa, com folha, não é parecido mandacaru, não. Ela tem espinho, caule retorcido, folhas, né? Diz que as folhas delas também contêm espinhos. E aí eles começaram a desmatar, e aí construir as casas, né? Cada um de acordo com sua condição. E aí, onde fulano está morando? Lá na favela tal, né? Que como ele chamava a árvore? Favela tal, lá na favela tal. E aí esse nome pegou até hoje o povo que mora, né, aos arredores lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e em todas as cidades. Isso aí virou, meu filho, nome de pessoa, de localidades onde as pessoas de baixa renda moram. Mas lá também tem gente, né, hoje a gente sabe que tem muita gente rica que mora em favela. Então vamos ver aqui. Paralelamente, que é bem claro, São Paulo é considerado pela economia cafeeira, permitiu a reurbanização da cidade, em São Paulo, e dividiu bairros nobres na parte alta e em bairro de operário, localizado nas várzeas do rio e localização próximas às fábricas. São Paulo, né, a gente já vê que o modelo é diferente, que ele já começa o modelo de urbanização diferente do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele tem uma reurbanização para poder, né, dar certo. E lá em São Paulo eles começam, alguém já vai construindo próximo às fábricas, e eles já vão criando aquelas cidades próximas às fábricas. Lá em São Paulo tem várias cidades, que é na parte onde tem a indústria, né? Então aqui diz que dessa forma a população pobre, ela foi expulsa de áreas centrais e nobres das cidades e empurrada para áreas periféricas, onde os serviços públicos praticamente não existiam. Coleta de lixo, saneamento básico, posto de saúde, e etc, etc. E aí a população estava cada vez, coitado, à mercê da pobreza, da miséria. E aí, como é que o Brasil é uma sociedade que até hoje tem mais pobres do que ricos? Porque aqui já vem desde o início, né? Nós estamos falando aqui num período que a indústria deveria alavancar uma segunda classe social. Há um desinteresse muito grande dos empresários com relação à população daquela época. Não é? A população que estava gerando lucro para o dono das fábricas, mas o que eles querem, né, não é dar uma melhoria na vida das pessoas. O que eles fazem é o quê? É juntamente com o Estado, em parceria com o Estado, expulsar esse povo para outras regiões, que é o Estado, é o presidente, é a União. Então, né, ficou à mercê da pobreza. Então, não tem como, há uma reversão. Historicamente, não tem como estar. Se desde o início já foi assim, o pobre ele foi discriminado, né, e até hoje é. Então, quem tem consciência, luta por uma cidadania. E aí no livro de vocês é bem claro, na página 32, a luta pela cidadania, o direito de viver bem em um território, onde você nasceu. E mesmo que você não tenha nascido, como é o caso dos estrangeiros, mas você veio, né, para, de certa forma, melhorar de vida, para investir dinheiro, né, e para ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, fazer uma retrospectiva do que vocês viram nessas duas aulas, na primeira e na segunda aula. O tema foi industrialização e urbanização na Primeira República. Século XIX, produção do café. Causou o que ao brasileiro? Muito lucro. Capital do país na época e que também, né, foi uma, digamos assim, foi contemplada com essa produção de café, Rio de Janeiro, né, era a capital da República. Então, nós vamos ver aqui que o café, ele foi produzido no sul do nosso país, sul, principalmente nas regiões São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, causando a essas regiões um grande crescimento, né, econômico e populacional, né, a essas regiões. Isso vocês assistiram na aula de hoje. A economia da época, ela mexe com a infraestrutura. Ela mexe com a infraestrutura dessas regiões, de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Devido à grande quantidade de pessoas que moravam ali, porque também as cidades elas foram construídas, pessoal, sem nenhuma ajuda do Estado, nem de quem estava... ninguém naquele primeiro momento estava preocupado com a infraestrutura boa para as suas regiões, para a capital e nem para São Paulo, na época. Então, causando a essas regiões, né, aí um descontentamento da população mais pobre, menos favorecida, que tiveram que morar nas periferias. Vocês estudaram também que a economia, ela traz a muita gente a necessidade de crédito. De crédito, sim, as pessoas, elas investiram para
vir para o Brasil. Elas vieram com o objetivo. Que objetivo foi esse? Né? Elas, de certa forma, elas investiram dinheiro, acreditaram seu dinheiro para financiar a produção do café, serviço de transporte e distribuição do café. Em parceria, os grandes empresários, cafeicultores, com o Estado. Pagava imposto e o Estado investia nisso aí. Então, é uma parceria, Estado e grandes empresários. Então, a atividade industrial, elas foram lideradas por três estados no nosso país. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ok? Deu para entender? Então, vamos ver aqui. Se não ficou bem claro, dê uma olhada aí nos conteúdos do livro. Você também pode assistir outra aula, né? Procure aí no YouTube uma aula que fala sobre essa, né, essa industrialização e urbanização na Primeira República. Tem várias, né, com vários historiadores para você clarear mais sua mente. Então, depois, eu acho, quando você estiver vendo essa aula, você já está em mão com a atividade de história, que você tem que responder baseado no que foi explicado nessas duas aulas, tá bom? Qualquer dúvida, me procure lá no meu privado. Então, espero que vocês tenham um compromisso de estudar, de entender. Se precisar voltar, eu falando, pode voltar várias vezes. E me procure para qualquer dúvida. Então, fique com Deus, viu? Bons estudos. Vamos estudar, e tirar 10.